A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. E vamos a mais uma pré-aula da nossa classe dos primários, que vai de 7 a 8 anos. Estamos na nossa última lição desse trimestre, de terceiro trimestre de 2018. Acabando o nosso trimestre, vamos iniciar a próxima semana um novo trimestre, que a nossa lição, já estou com ela em mãos, né? Que nós, professores, temos que estar sempre organizados e antecipar as nossas atividades e todo o planejamento do próximo trimestre. Então, a nossa lição do primário, né, nesse próximo quarto trimestre de 2018, que é o último trimestre do ano, tem como tema Conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. Então, esse trimestre aprendemos sobre Jesus, né, as parábolas, conhecendo Jesus. E esse próximo sobre os nossos heróis da nossa Bíblia, né, heróis e heroínas. Para as crianças perceberem que na nossa Bíblia nós também temos super-heróis, né? Não precisa apenas se aprender aqueles super-heróis faz de conta, né, em quadrinhos, né, que agora está sempre tão alto para eles, né? E a nossa 14ª lição, ela tem como tema um viajante bondoso. Nosso texto bíblico está em Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Professor, como é a última lição, com certeza você planejou, vai fazer um encerramento, vai entregar uma lembrancinha, já se organizou, já se preparou para isto, né? E aí também tem aquela dica que eu dei da última aula. Você pode agora aproveitar nessa sua 14ª lição, que é a última, fazer sua aula em um outro ambiente. Não precisa ser, pode ser na casa de um amiguinho, pode ser na parte externa da igreja. Quem sabe a igreja tem um grande pátio, né, um gramado, alguma área coberta, que tem um lugarzinho que você possa colocar um tapete, sentar com as suas crianças e ali você fazer um trabalho diferenciado, dinâmico para o seu encerramento. Se você usar a parte externa, professor, para esta lição, eu trago sugestão de louvor. E também indico que você possa ter um aparelho portátil, que não precise de energia elétrica, né, para você estar usando o som no ambiente ali diferenciado. Porque quando a gente tira as crianças de um lugar onde elas não estão habituadas, normalmente se dá um pouco de tumulto. Porque é um ambiente novo, elas vão olhar, vão observar paisagens, às vezes o movimento de um passarinho, qualquer coisa que tire a sua atenção, né? E aí, para poder você prender essa atenção das crianças, é bom você ter um louvor iniciando com elas para fixar e elas estarem atentas a toda atividade que você vai fazer fora da sala de aula que você está habituada sempre a estar. O objetivo desta lição é compreender que devemos amar e cuidar de todos, sem discriminação, como queremos ser amados e cuidados. Então, o objetivo da nossa lição, professor, é que a criança ela compreenda e entenda que não importa a cor, a raça, né, se é pequeno, se é grande, se é gordo, se é magro, o importante é amar uns aos outros, né? O importante é a gente ter aquele cuidado com o outro, com o nosso amigo. Isso é o que é importante, é cuidar realmente daquilo que nós temos de mais prazeroso, que é a nossa amizade, que são as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes nem é amigo, mas se vê uma situação difícil com uma pessoa que está do seu lado, é bom ajudar, né? Dar a mão. Então a criança ela tem que aprender desde já a entender o outro, né? A gente sempre trabalha nessa questão do eu e o outro. A gente precisa se colocar no lugar do outro para saber o que o outro está passando. Então, nesse trabalho, professor, você envolve a cooperação, que cooperando, né, é comigo e o outro, é sempre eu e o outro. A criança ela tem que entender, ela não pode ser egoísta, né? Ela tem que deixar de ser egocêntrica, tirar esse egoísmo, deixar de ser o centralizador das coisas. Ela precisa entender que ela está numa sociedade que vive rodeada de pessoas, num grupo tanto na escola como no grupo religioso, na sua igreja, né? No grupo também nas suas vizinhanças, com seus vizinhos. Ela precisa compreender que ela está sempre com pessoas e ela precisa se preocupar com essas pessoas que estão ao seu redor,
né? Isso é bom porque a criança ela aprende a ser humilde, ela aprende a ser compreensiva, ela aprende a dar amor às pessoas, a não ser egoísta, a dividir, a compartilhar. Ok, professor? Então vamos ensinar a nossa criança a ser uma boa criança, assim como a palavra de Deus nos ensina, né? Que precisamos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Amém? Trago dicas de louvor, a música O Som do Coração, né? É uma música bem tranquila, bem suave, já que se você for mudar de ambiente, se você não for, também você pode estar usando. Só que eu trago algo bem diferente para você fazer este louvor, além da sonorização, né? Do aparelho de som ou do seu celular. Eu trago uma amiga, né? A Lili é uma fantoche e você pode estar usando um fantoche seu para você estar usando essa música, porque as crianças elas vão se prender a atenção dela através do fantoche e o louvor. Porque como é um louvor que possa ser que as crianças não conheçam, é novo, até elas aprenderem demora um pouco. Elas precisam ouvir, repetir a audição e gesticular, né, várias vezes. Então elas podem ficar dispersas e principalmente se você estiver em outro lugar que não seja a sua sala de aula. Então você pode começar, né, com ela. Não precisa de casinha de fantoche, tá? Hoje em dia a gente não usamos, mas não é necessário. Você pode estar usando ela aqui, ó, sentadinha no lugar, ou mesmo na sua mão. Você bota a música, claro que você tem treinado em casa esse som. E daí você vai gesticulando a boneca com o louvor que vai sair. Certo? Você pode ir gesticulando. Você pode também colocar alguns corações perto dela, que na hora que falar do amor, né, do som do coração, você pode pegar dentro de uma caixinha e jogar corações, né, ao redor das crianças no final, certo? E você pode estar usando assim. Você pode gesticular com que ela olhe para você, você pode fazer um carinho, você pode fazer com ela assim. Tem um momento que você pode parar com que ela louve e você louvar um pouco, caminhar um pouco entre a sala, entre as crianças, né? E você fazendo essa gesticulação vai prender a atenção das suas crianças com o louvor, certo? Esse é o primeiro momento que eu trago como dica de louvor, de sonorização para nossas crianças. Outra dica que eu trago também é sobre o nosso para guardar no coração. Eu fiz... Lembra aqueles bonequinhos que nós fizemos de papel que fica grudadinho um no outro, né, representando a união, né, de todos, né? Então, eu fiz diferente. Eu fiz em formato de coração o nosso para guardar no coração. Você pode fiz normal, folha de A4 colorida, né? Você pode estar fazendo. Pode fazer menor, entregar para cada criança também, certo? Cada para guardar no nosso coração. Está bem grandinho aqui. Fiz bem grande para colocar no quadro, né? Quando abrir, ó, você pede ajuda de uma criança e você pode fazer o para guardar no coração como sugestão, né? E daí você coloca lá no seu quadro e pode fazer um pouquinho menor também para as crianças. Também você pode estar fazendo este para guardar no coração. Este aqui não está no nosso PDF, né? Porque é simples, são corações, né? Quem vai definir o tamanho é você. E eu grudei um no outro, certo? Bem tranquilo, certo? Então não tem segredos, ok? E para contar a nossa história de hoje, além da surpresa da nossa boneca Lili, né, que é nosso fantoche, eu também trago ela no final ali para você quando cantar a musiquinha, terminou de cantar a música com ela, você vai fazer uma saudação com as suas crianças. Então ela vai dizer: "Bom dia, tia Lau. Bom dia, Lili, como você está?" "Eu estou muito bem." "Bom dia, crianças, vocês estão bem?" Aí as crianças vão responder: "Sim." Aí: "Tia Lau, aconteceu uma coisa muito legal na escola." "É mesmo, Lili? O que aconteceu na escola, Lili?" "Ah, eu fiz uma coisa tão legal, a minha professora disse que eu era muito legal." "O que você fez, Lili? Conta pra tia Lau o que você fez." "Ah, tia Lau, tinha uma menina na hora do recreio e daí ela estava brincando lá, de repente ela deixou cair todas as suas bolachinhas no chão. Fiquei com tanta pena dela, tia Lau." "É mesmo, Lili? E o que você fez, Lili?" Eu fui lá e ajudei aquela garotinha a juntar todas aquelas bolachinhas do chão." "Foi mesmo? Realmente
Realmente, Lili, você fez uma boa ação. Você viu aquela menininha ali triste e foi ajudá-la a juntar suas bolachas. E as outras crianças não te ajudou, Lili? Não, tia Lau. Ficaram tão entretidas correndo na hora do recreio que eu acabei ajudando ela. Fomos lá, juntamos as bolachinhas e ela ficou sem bolachinha na hora do recreio. E aí, sabe o que eu fiz, tia Lau? O que você fez, Lili? Dividi meu lanche com ela. Ela ficou tão feliz, tia Lau, porque eu tenho meu lanchinho junto com mesmo, juntinhas, sentadinhas. Ah, Lili, eu estou tão orgulhosa de você. Você é uma menina muito, muito, mas muito maravilhosa. Você realmente deu amor a quem precisa, aquela sua garotinha, aquela sua amiguinha. Você ajudou, você deu o lanchinho. Ah, Lili, eu estou muito feliz com você. Obrigada, tia Lau. Minha professora também falou que eu era uma boa menina e que eu continuasse assim. Ah, isso mesmo, Lili. Continue deste jeito, que Deus vai sempre te abençoar e você será sempre uma boa menina. Mas que interessante, Lili. Eu gostei tanto dessa sua história. Sabe o que é? O que, tia Lau? Me lembra uma história, uma história na Bíblia. Uma história bem parecida com a sua. Mas muito parecida, que nos ensina a amar o próximo. É mesmo, tia Lau? Que história é essa? Você quer ouvir, tia Lau? Você quer ouvir, Lili, comigo essa história? Você quer ouvir, crianças? Vocês querem ouvir essa história? A história parecida com a da Lili que ela contou hoje? Eu quero, tia Lau, eu quero muito ouvir essa história. Eu adoro ouvir a história da palavra de Deus. É mesmo, a história da palavra de Deus nos ensina, Lili, a guiarmos ao caminho certo. Jesus sempre nos orienta. Na Bíblia sempre tem uma receitinha para tudo. Então vamos à nossa história de hoje, Lili. Vamos, tia Lau. E aí, encerrado esse momento, você já pode iniciar com a história de hoje, que é a história de um viajante bondoso, que é sobre o bom samaritano. E eu fiz os visuais, aqui eu fiz numa caixa, certo? Eu peguei uma caixa de pizza de doce, né? Daqueles de salgados, que às vezes a gente recebe e entrega. E daí eu fiz essa caixa e fiz esse grande boneco aqui, né, improvisado, com uma paisagem, para demonstrar que aqui nós vamos contar a história de hoje de um viajante bondoso. Este viajante, ele foi muito bondoso com a nossa história, igual parecida com a história que a Lili ajudou a menininha na hora do recreio. Aí, eu fiz os visuais o seguinte, daí aqui está, né, o nosso amigo, que estava viajando, ele ia viajar e naquela época, quando se dizia que ia viajar, crianças, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, tínhamos que andar muitos e muitos dias a pé, ou às vezes com um cavalo, um camelo, um burrinho, dependendo se tivesse ou não. Mas o meio de transporte eram as nossas pernas, os nossos pés, tínhamos que caminhar dias e dias, não tinha essa mordomia de pegar, entra dentro do ônibus, já chega, entra dentro do carro, vai, metrô, avião, essa praticidade do meio de transporte não existia ainda. E aí ele tinha que fazer uma longa viagem. Nessa viagem, muitas vezes, eram lugares diferentes, estranhos, não tinha muita gente passando, só uma ou outra. E também, aí esse nosso viajante, ele começou a caminhar e foi caminhando pelo seu caminho ali, seguindo para a sua viagem que ele precisava. Quando de repente, crianças, alguém estava no meio ali daquele caminho, começou a observar aquele homem andando sozinho. Então o que acontece? Aí esses homens começaram a olhar, nossa, olha amigo, tem um homem ali sozinho caminhando. E essas pessoas, elas não eram pessoas boas, não eram legais. Eles aproveitavam pessoas que andavam sozinhas. Aí o coitado do nosso amigo, ali sozinho, ele foi abordado por esses dois homens. Esses dois homens disseram para ele, me passe tudo o que você tem. Eu quero dinheiro, eu quero sua roupa, eu quero o seu calçado, eu quero tudo de você. Aí ele disse, não, eu não vou te dar minhas coisas, eu estou viajando, eu preciso dela. Ele ficou resistindo. E o que aconteceu? Começaram uma discussão, uma briga. Esses dois ladrões, que eles eram ladrões, começaram a bater nesse nosso amigo e bateu, e coitado do nosso amiguinho. Ele ficou assim, ó, no chão, caído, sem roupa,
todo machucado, porque eles bateram tanto nele que ficou todo sangrando, ele ficou com o braço, o rosto, tudo ali no chão, fraco, não tinha forças. Aí no meio, durante esse caminho que ele estava ali deitado, fragilizado, passou-se um levita. E aí o levita passou e olhou, e foi no meio do caminho ali, e olhou e viu aquele homem caído ao chão e não fez nada. Só olhou ali e passou direto, criança, nem deu bola para aquele homem. E coitado, ele ficou ali caído no chão. E passou-se mais uma vez o sacerdote. Será que agora o sacerdote vai ajudar aquele coitado, aquele homem caído no chão, precisando de ajuda? Devia estar com fome, sem roupa, com frio, todo machucado. E o sacerdote olhou para ele, viu ele ali, ó, nada ele fez. Foi embora e deixando aquele homem lá todo sujo, necessitando de ajuda. Foi embora, crianças, nem deu bola. Quando de repente não passou outro homem, será que agora ele vai receber uma ajuda? Nossa, aí aquele homem, aquele samaritano, ele era um samaritano e sabia que esse samaritano, eles não eram muito amigos de povos. Um samaritano tinha um povo e esse que levou uma surra, que era judeu, ele também tinha, então eles não eram muito amigos, mas o samaritano não quis saber que povo que ele pertencia, se era samaritano, se era judeu, se era hebreu. Ele não quis saber. Ele olhou para aquele homem e viu aquele homem todo no chão, sofrendo, chorando de dor, de fome, de frio. E logo que aconteceu, pegou aquele homem, curou suas feridas, tratou, né, botou tudo, ajeitou, com certeza deu um pouquinho de água para ele, deu um pouco de alimento, com certeza. E sabe o que ele fez, crianças? Ele colocou no seu cavalinho ali, no seu burrinho e seguiu viagem junto com ele, não deixou ele lá. Ajudou aquele homem, o bom samaritano, ele ajudou. E quando ele chegou no lugar, e aí ele falou assim, ó, eu quero que você fique com esse homem e cuide dele, ajude para que ele possa se recuperar, porque ele está muito fragilizado, ele precisa de cuidados. Vou deixar um dinheiro com você e depois, quando eu retornar, eu te darei mais caso necessite. Nossa, criança, que parábola linda que o Senhor nos ensinou hoje. Temos que cuidar das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que precisam, assim como a nossa amiga Lili fez. A Lili, ela foi e ajudou aquela sua amiguinha quando derrubou as bolachinhas no chão. Ela fez uma boa ação, ela fez o certo como aquele samaritano fez. E eu fiquei tão orgulhosa da Lili. E a gente, criança, também temos que fazer. Você também, quando vê uma amiguinha que precisa de ajuda, de alguma coisa, não tenha medo, não fique sem ajudar, ajude, porque com certeza Deus estará vendo e vai te recompensar. E aí, essa é a nossa história de hoje, professora, né? Espero que você tenha entendido, compreendido de como você chegar até as suas crianças na sua escola bíblica dominical, né? Sobre o nosso viajante bondoso. E também eu trago como sugestão, professora, uma atividade, certo? Que você pode estar usando com eles para guardar no coração. Toda a nossa aula, os visuais que eu usei, também está no nosso site, né? Só entrar ali, estará em PDF, você poderá estar usando para aproveitar e trabalhar em sua aula. Clique nos links da música que eu estou encaminhando para vocês como sugestões. A atividade também está em PDF, você pode estar usando com as suas crianças. É uma atividade bem simples, que elas têm que pintar para guardar no coração. Eu fiz essa atividade, você pode estar desenvolvendo com ela essa atividade e depois eles podem estar levando para casa, tá? Olha aqui a atividade, fiz assim, né? Está em PDF, só precisa você imprimir, tá prontinha para vocês. Aí eles vão seguir, né, e pintar os círculos que tem as sílabas com o nosso Memória em Ação e depois elas vão escrever, ok? Você pode também entregar no final da aula um pirulito com um coraçãozinho para cada uma. Trago também um quebra-gelo,
Porque antes de você contar a história, você pode pegar, colocar as crianças em círculo, cantar o louvor, certo? E aí você pode colocar no colo de cada uma bala. E diz que elas não podem pegar essa bala, descascar com a mão. Elas têm que fazer isso com a boca. Elas têm que se virar, descascar, chupar a bala, né? E daí vocês dão um tempinho. Muitos vão dizer que não vão conseguir. Aí o que você vai dizer? Por quê? Porque você não vai conseguir sem as mãos. E muitos vão dizer assim, eu preciso do meu amigo do lado, prof, para me ajudar. Então, peça ajuda. Então, para você incentivar a criança que quando ela não consegue fazer as coisas, que não está no seu alcance, muitas vezes tem um grau de dificuldade, ela precisa pedir ajuda para um adulto ou para o amigo do lado. Está incentivando a criança a saber a comunicação com o outro, a falar que precisa do outro. Essa dinâmica e esse quebra-gelo é para essa atividade. Você pode também fazer ou no início ou no final da história e depois já partir com a atividade. Quando você fizer a atividade, sugiro que você coloque novamente a nossa sugestão de louvor, para a criança estar colocando ali no seu coração aquele louvorzinho, porque enquanto ela está fazendo atividade, prof, ela está ouvindo aquela música, porque a criança, ela ouve, faz e observa tudo ao mesmo tempo, né? Ela não precisa de ser fragmentado, primeiro louvor, depois atividade, não, pode fazer o louvor e atividade, que enquanto ela está fazendo atividade, ela também está ouvindo aquilo que você colocou para que ela possa estar aprendendo a palavra de Deus. Então, essa aula, a nossa aula de hoje, né, a última aula do trimestre, espero que tenha gostado, curta, compartilhe, entre no nosso grupo do WhatsApp, entre no grupo do Facebook, pode pedir lá para solicitar, compartilhe suas ideias novas, diferentes, o grupo necessita, né, estamos para somar. E eu espero vocês no próximo trimestre, que é sobre os heróis e as heroínas da Bíblia, ok? E uma próxima vez, a paz do Senhor a todas as professoras da EBD.